significa que a mulher de Ló, ela era esposa de Ló, conhecia a palavra, era sobrinha de Abraão, mas o seu coração estava preso lá atrás, lá em Sodoma. Ela foi arrastada da cidade, mas o seu coração ficou preso lá em Sodoma. É como se eu viesse e aceitasse a Jesus, participasse do conjunto de jovens, do conjunto do círculo de oração, participasse dos trabalhos da igreja, mas o meu coração está preso lá nas coisas do mundo. E quando o anjo traz essa família, ela olha para trás e olha só o resultado. Olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, eu estou falando aqui de pessoas que estavam dentro, se fosse nos dias de hoje, estavam dentro da igreja. Ouvia todos os dias a palavra de Deus. Testificava da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5 e versículo de número 3. Vamos ver ali. Olha lá. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ele fez uma pergunta. Próximo. Guardando-a, não ficava para ti? Ou seja, a propriedade era sua. Se você vendesse e ficasse contigo, não era tua. E por que você mentiu? Porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentisse aos homens, mas a Deus. Sim. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, dentro da igreja, mas não estavam convertidos. Ele desobedeceu, achou que estava mentindo só para o homem, mas mentindo ao Espírito Santo. Isso veio sobre a sua vida a morte espiritual e a morte física. E assim também foi com a sua mulher, que não pode não, por nome de Safira. Próximo versículo. Olha lá. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando para fora, o sepultaram. Próximo. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? Volta. E ela diz: sim, portanto. Próximo. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés, eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Os dois pagaram preço. Conversão falsa. Não estava convertido genuinamente. Mas também nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vamos observar homens e mulheres que se converteram 100%
que antes eram cauda, antes eles estavam embaixo e Deus colocou em cima. Deus colocou por cabeça. Abraão era um deles. Veja bem, Deus desce lá na cidade de Ur dos Caldeus e chama Abraão, faz a ele uma promessa. E Abraão, naquele dia, ele se converte ao Senhor, ouve a voz de Deus, e ele vai para um lugar que Deus ainda haveria de mostrar. Mas o segredo aqui é a conversão de Abraão. O segredo aqui é que Abraão se converteu genuinamente, assim como Saulo, que posteriormente passou a ser Paulo. Que conversão genuína! E assim também foi com Raabe, aquela mulher que foi citada aqui no culto anterior. Raabe, prostituta, aquela que a sociedade não dava nada por ela, não apostava nela. Mas quando ouviu falar deste Deus, que eu e você, que nós servimos, então ela propôs no seu coração em se converter genuinamente. E Deus deu a ela o privilégio de estar o seu nome gravado lá na genealogia de Mateus capítulo 1. Você pode meditar. E da sua linhagem saiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.